Aleluia. Você pode falar com quem está ao seu lado, se confraternizar, amém? Dê um sorriso bem. Aleluia. Esse é um culto do Espírito, amém? Onde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade. Glória a Deus. Há uma dança de vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário no poder de Deus. Por quê? Porque o maior habita em mim. O maior habita em mim. O maior habita em mim. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Essa é minha vitória. Diga minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Com as palmas. Há uma dança de vitória em meus pés. Você pode dar uma dançadinha? Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário do poder de Deus. Diga, porque o maior habita em mim. Diga, o maior habita em mim. O maior habita em mim, Jesus. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, aleluia. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Sobre as tribulações, sobre as doenças, aleluia. Essa é minha vitória, a sua vitória. Essa é minha vitória, a minha fé em Deus. Sobre as perseguições, sobre a miséria, oh aleluia. Essa é minha vitória, essa é minha vitória, minha fé em Deus. Essa é minha vitória, a minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Você pode celebrar ao Senhor. Você pode levantar as suas mãos e dizer: Tu és digno, Senhor. Tu és santo. Você pode fechar os seus olhos e agradecer por esse dia. Oh, obrigado, Deus. Oh, aleluia. Você pode começar a adorar ao Senhor nessa noite. Nós te adoramos, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas
as coisas. Aleluia! Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh, Jesus, para ti. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Levante suas mãos e diga: a ele a glória, a ele a glória, aleluia, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Aleluia! Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a... Oh, aleluia. A ele a glória, para sempre, amém. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Você pode dizer isso? Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Oh, aleluia! Pra te adorar eu vivo, pra te adorar, oh Jesus, oh, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Diga isso com mais intensidade, oh. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Oh, 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 aleluia. Oh,
Oh, levante suas mãos. Esse é um culto do Espírito. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Tu és por quem a minha alma a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou. Aleluia! A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E os anjos, santo, sim ao Rei dos Reis. Você pode se prostrar ao Senhor nessa noite. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Oh, e o teu povo canta. Sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo, santo para sempre.
Aleluia. E os anjos, Espírito Santo, 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 oh, tu sempre serás santo, santo para sempre. Oh, e o teu povo é santo. Oh, papai, os reis. Santo, santo para sempre. Teu nome é mais alto, é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todo, e os anjos assim ao Rei dos Reis, exaltado és, santo, santo para sempre. Com as mãos lá no alto, você vai encerrar dizendo: e o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás santo, santo para sempre. Você pode mover as águas nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Eu vou dar mais uma oportunidade a você, que eu peguei você desprevenido. Boa noite, povo de Deus. Glória a Deus. Você pode se sentar. Obrigada, Wallace. Aleluia. A minha oração para essa noite é que você abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é semente, e uma vez que o nosso coração está preparado para receber essa semente, ela vai germinar. Amém? Então, abre o teu coração para receber a palavra de Deus. Esse mês, aqui nas Malvinas, nós estamos falando sobre família. Você é família, você tem família. Amém? Então, o assunto é para você, não é para quem ficou em casa, não é para quem não veio, é para você que está aqui. Tá bom? Então, abre o seu coração para receber tudo nessa noite. Glória a Deus. Vamos lá. Em primeiro lugar, não teria como a gente falar sobre família e não falar que Deus é o líder principal da família. Amém? Talvez você já tenha ouvido falar sobre família, talvez você já ministrou sobre família, mas essa noite você vai receber. Amém? Então, Deus, ele é o líder principal da família. Homens que são cabeça, nunca esqueçam disso. Existe um líder sobre você. Você não está só. Tá bom? Então, no reino de Deus, existe hierarquia. No império de Satanás também existe hierarquia. E na sua casa precisa existir hierarquia. Amém? Se você já ouviu sobre isso, abre seu coração, porque da palavra de Deus a gente sempre tem mais para aprender. Amém? Glória a Deus. Então, o que é hierarquia? É ordem de autoridade. Tá bom?
Então, a gente vai estar falando um pouco sobre isso, a gente vai dar uma pincelada sobre a hierarquia aqui, sobre família, tá certo? E para começar, eu quero que você abra aí em 1 Coríntios 13. No versículo 3. Não é sobre isso, não. Perdão, gente, é 1 Coríntios 11, versículo 3. Glória a Deus. Está dizendo assim, 1 Coríntios 11, versículo 3, diz assim: Quero, entretanto, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Amém? Como eu falei para vocês, homem, vocês estão acobertados. Vocês não estão só. Às vezes o trabalho, o papel de ser homem é duro, mas existe alguém sobre vocês, dando todo o suporte que vocês precisam. Tá bom? Talvez a gente não vai ter muito aleluia aqui hoje, mas eu quero que vocês aprendam, guardem essa palavra no coração e pratiquem em casa. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro, nós temos Deus como autoridade máxima sobre Jesus, que também é nossa autoridade máxima. E eu trouxe aqui para a gente ilustrar um pouco, para que fique bem memorizada no seu coração mesmo e na sua mente também. Certo? Então, Deus, ele é a autoridade máxima e ele está acima de Jesus como o Pai. Né? Jesus, o homem e a mulher, após isso, os filhos. Certo? Deixa eu só pegar meu material de trabalho aqui. Licença, gente. Glória a Deus. Vamos lá. Em Efésios 5, 25, está falando sobre o homem, né? Sobre ele ser o cabeça, sobre as questões do homem. Em Tito, eu vou só deixar algumas passagens aqui, mas vocês podem estudar isso em casa depois, tá bom? Para a gente ganhar tempo, eu vou dar uma pincelada aqui. Em Tito 2, 4, 5, está dizendo para as mulheres serem boas donas de casa. Vocês não vão sair com raiva de mim, vocês vão praticar a palavra. Amém? As mulheres é para serem boas donas de casa. E sobre os filhos, Efésios 6, 1 está falando sobre a obediência dos filhos. É importante a obediência, a gente sabe. Mas para isso existe uma hierarquia, né? Então, como existe hierarquia no céu, existe hierarquia no inferno, precisa existir hierarquia dentro da nossa casa. Então, Deus é o Criador, está acima de todos nós, certo? Jesus, representado como filho, está abaixo de Deus. O homem está sendo suprido por esses aqui, tá bom? Então, o homem é para ser o líder, Anaí, mas isso eu já sei. A gente vai chegar num bom lugar, tá bom? Guarda, eu estou só preparando a terra aí para vocês receberem a semente. O homem é para ser o líder, certo? Não tem como sei lá, qualquer time, seja lá o que for, ter 2 líderes, não tem como, certo? 2 cabeças é bicho, não dá certo. Então, o homem foi feito para ser líder e provedor, certo? A mulher, de acordo com a Bíblia, não são as minhas palavras, é para ser uma boa dona de casa e ela foi designada por Deus para ser auxiliadora, e a Bíblia diz ainda idônea, que quer dizer capaz. Então, Deus nos capacitou para sermos auxiliadoras. Amém? E os filhos é para serem obedientes e desfrutarem de quê? Do nosso trabalho, do nosso desempenho como família. Amém? Muitas vezes
Eu não sei se você já viu, mas eu acredito que sim, mas eu já vi essa desordem. Talvez essa aqui a gente consiga até prezar. Mas essa aqui, muitas vezes, existe uma desordem. Às vezes, os filhos estão liderando. Os homens estão obedecendo. As mulheres estão obedecendo e os homens estão auxiliando. É forte, né? Mas eu já vi essa desordem. De filhos liderarem, homens auxiliarem e mulheres obedecerem. Então está em desordem. Existe uma hierarquia e essa hierarquia, de acordo com a palavra de Deus, precisa ser colocada em prática dentro da nossa casa. Se Deus fez para ser assim, é porque vai funcionar bem assim. Amém? Então, como Márcia ministrou, se você não esteve aqui na ministração de domingo, eu aconselho a você, se você não sabe, nós temos o YouTube da nossa Igreja Verbo da Vida Malvinas. Se você quiser aprender mais sobre família, que nunca é demais, a gente tem a ministração de Márcia, domingo. Ela falou sobre justamente essa questão aqui. E quando foi no final do culto, eu falei, tu falou minha ministração, né, irmã? Mas Deus sempre tem mais. E a palavra de Deus vai ser sempre a mesma até Jesus voltar. Então, vai alcançando o coração de acordo com o que Deus usa as unções. Amém? Então, essa desordem não deve acontecer, pelo menos na nossa casa, que somos cristãos. Então, filho não é para ordenar, filho não é para liderar, filho não é para mandar, certo? Quem tem que mandar, na palavra mais clássica de dizer, é o homem, gente. É para ser assim. Não é que nós mulheres vamos, o homem vai mandar, vai ser pancada. Não é assim. De acordo com a palavra de Deus, a gente sabe que existe o amor envolvido. Certo? Então, a Bíblia diz para nós, mulheres, sermos boas donas de casa. Sabe, queridos e amados maridos, como vocês, existe autoridade sobre vocês, nós sabemos que você foi feito para liderar, mas também nós sabemos que nós mulheres também trabalhamos, né? A maioria de nós trabalhamos. Então, se a gente trabalha para somar valores financeiros para dentro de casa, você precisa ajudar dentro de casa. É simples assim. Porque quem tem que prover é o homem. Só que a gente também trabalha. Então, se a gente também trabalha para ajudar o homem, aí talvez algum homem possa dizer assim, mas minha esposa trabalha, mas assim, quem paga as contas sou eu, quem faz a feira sou eu, o dinheiro dela é só para ela comprar sapato, bolsa, ir para o shopping. Mas deixa eu dizer, você teria condição de pegar esse dinheiro que ela tem, que ela trabalha para pagar o sapato e a bolsa dela? Não? Então ela está trabalhando para te ajudar. Amém? Então, se ela está trabalhando para te ajudar, você precisa trabalhar em casa para ajudar ela. Amém? Essa palavra é para quem veio, tá bom? Não é para quem ficou. E isso também não é indireta, porque meu marido me ajuda muito em casa. Glória a Deus pela vida dele. Glória a Deus pela mãe dele, que criou ele para ser um caba macho. Oh, glória. Glória a Deus. Já ele deixou uma indireta aqui, gente. Em casa a gente conversa. Brincadeira, gente. A gente não tem isso lá em casa, não. Vamos lá. O homem precisa conduzir e prover a família, como a gente já falou. A mulher precisa cuidar da casa, dos filhos e auxiliar o marido, como a gente também já falou. E os filhos precisam obedecer aos pais e desfrutar dos cuidados dos pais. Precisa ser essa ordem. Crave bem no seu coração, porque muitas vezes a gente diz assim, eu já ouvi sobre isso, já pregaram sobre isso, no culto da família quase prega direto sobre isso, mas vou fazer igual o pastor Bud. Enquanto a gente não estiver praticando, a gente vai continuar falando sobre isso. Amém? Então, o que é importante é a prática. O que vai fazer a diferença não vai ser o conhecimento que a gente tem, vai ser a prática. Amém? Então, mulheres, vocês foram feitas para serem nós, né? Eu sou mulher, desculpa aí, gente. Mulheres, nós fomos feitas para sermos boas donas de casa. Irmã, mas você não sabe, eu não gosto. Mas a Bíblia não está dizendo, a mulher que gostar, seja boa dona de casa. A Bíblia está dizendo, mulheres sejam boas donas de casa. Amém? É para ser assim. Eu estou puxando a orelha de vocês porque ele vai puxar dos homens depois.
Não é hoje, não, é no próximo culto. Mas venham, homens. Venham, que tem coisa boa para vocês. Glória a Deus. Homens, eu vou dar alguns conselhos aqui para vocês, certo? Não é indireta, não é puxavante de orelha, é conselho. Espero que meu marido dê conselho para a gente domingo, tá? Eita, já deu spoiler do domingo, mas tudo bem. Então, homens, vocês tomem cuidado para vocês não perderem o auxílio das suas esposas. Isso é forte, mas isso acontece. Sabe como é que vocês perdem o auxílio da esposa de vocês? Deixando de ouvir elas. Deixando de ouvir elas. Sabe, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, existe sabedoria nas nossas palavras. Eu não estou puxando sardinha para mim, eu estou dando um conselho para você que é homem que está aqui. Se você quiser ter dias longos, brincadeira. Se você quiser praticar, vai ser bom para você. Não é para sua esposa, é para você que eu estou dando conselho nessa noite. Então, não percam o conselho da sua esposa, porque existe sabedoria. Não sei se você sabe, mas nós mulheres sabemos que quando você vem atentar para uma coisa, a gente já se ligou há muito tempo. Quem é casado há mais tempo provavelmente vai dizer que é verdade o que eu estou dizendo. Então, quando vocês vierem atentar para alguma coisa, nós mulheres já se ligamos há muito tempo. E talvez a gente falou uma vez, a gente falou duas, a gente falou três. Eu não vou passar de três porque aí é exagero, mas também acontece, certo? Acontece. E aí chega uma pessoa, não sei da onde, não sei das quantas, não aconteceu lá em casa não, só na casa de vocês, certo? Chega uma pessoa lá, não sei das quantas, e fala, vocês não se cutuquem não, porque senão eu pego vocês no final, deixa os homens receber. e chega uma pessoa, não sei da onde, e diz assim, olha aquele negócio assim, assim, assim. Só que a sua esposa já falou uma, duas, três vezes. Aí o abençoado chega em casa, bem animado, e diz, tu não sabe, aquilo, assim. E eu não já te falei, mas atentou para quem não deveria atentar. Tem gente se identificando, eu estou vendo as carinhas aqui. Certo? Então, gente, isso são coisas que acontecem. Eu não estou falando história lá de fora, não. É aqui dentro. Se é você que está aqui para escutar, é você mesmo. Certo? Então, acontece. Muitas vezes a mulher dá conselho, o homem não escuta. Dá conselho, o homem não escuta. Teve uma certa vez que aconteceu lá em casa, eu lhe peço licença, mas já faz tempo isso, a gente já cresceu, graças a Deus, que eu falei algumas coisas para ele várias vezes. E aí eu falei assim para ele, eu não vou mais falar sobre isso. Aí ele se ligou, porque ele é sábio, ele se ligou e ele fez aquilo que eu estava dando na instrução para ele. E deu certo. Porque nós temos uma bola de cristal, nós somos certos em tudo? Não. Mas Deus fez para ser assim. Auxiliadora. Se você tem um auxiliador, é para te auxiliar. Eu não sei quantas vezes eu conto comigo, por mim. Quantas vezes eu sei que o Espírito está disponível para me ajudar, mas eu não peço ajuda a Ele. E depois eu vou com a minha força, quebro a cabeça e me lembro, Espírito Santo, me perdoe, porque eu sei que você estava disponível para me ajudar. Mas eu não atentei e não te busquei para me ajudar. Do mesmo jeito é a esposa. Ela está disponível para te ajudar. Amém? Você tem ajuda do seu lado. Aí tem pessoas aqui que não são casados. A gente vai chegar em vocês também. Guarda o coração e vai recebendo tudo que a gente está falando aqui, tá certo? Glória a Deus. Vamos lá. Então, qual homem... Eu não quero que você levante a mão não, tá? Você só escuta e guarda no seu coração. Qual homem que não ouviu o conselho da esposa e quando aconteceu o que a esposa falou, a esposa disse assim, eu não te disse? Vamos fechar aqui, que ficou silêncio demais. Eu entendi o porquê, mas não é com vocês, não, é lá fora. Glória a Deus. Vamos lá para vocês que são filhos. Filhos que ainda moram dentro de casa. Que aqui nós só temos algumas meninas aqui, né? Mas temos o YouTube que pode alcançar alguém. Filhos que ainda moram dentro de casa. Deixa eu dizer um negócio a vocês. Os seus pais não são seus inimigos.
Certo? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque um determinado tempo da minha vida, quando eu era adolescente, não faz muito tempo, tá? Eu já tenho um neto, mas não faz muito tempo. Então, quando eu era adolescente, eu achava, na minha ignorância, na minha inocência e talvez na minha cabeça dura, que a minha mãe era minha inimiga. Por quê? Porque minha mãe falava demais, minha mãe reclamava demais, minha mãe moía demais. Quem não sabe aqui o que é a expressão moer? Todo mundo sabe, né? Pronto. Então, minha mãe moía demais, mas era mais comigo. Mas por que era mais comigo? Porque, meus irmãos, de 3, eu era a única que dava trabalho. Entendeu? Então, ela pegava mais no meu pé, ela reclamava mais comigo. Então, na minha ideia, ela era a minha inimiga. Então, queridos filhos, seus pais não são seus inimigos. Hoje eu entendo os puxavantes de orelha que a minha mãe me deu, eu estou aqui por causa disso. Hoje eu entendo os conselhos que a minha mãe me deu. Eu sou uma boa dona de casa por causa disso. Certo? Eu nunca apanhei não, mas merecia, tá, gente? Mas isso foi na velha aliança, graças a Deus que Jesus já levou. Então, vocês entendam que pai e filho não é inimigo, não é para ser inimigo, certo? Então, vocês que são solteiros aí, que moram dentro de casa ainda, precisam entender isso, tá bom? E solteiros que querem casar ainda, tá vendo disso que eu ia falar com vocês? Vocês que querem casar ainda, se você é homem, observe como a moça que você está olhando trata o pai dela. Se você é mulher, observe o rapaz que você está querendo paquerar. Ainda existe essa palavra paquerar, vocês que são mais novos aí, existe, né? Porque as coisas é tão modernas que no meu tempo era paquerar. Então, observem como o rapaz trata a mãe dele. Certo? Fiquem bem atentos sobre isso. E se a pessoa não tem mais pai, ou se não tem mais mãe, observe como ela se comporta diante dos líderes. Por quê? É alguém que está acima dela, é alguém que está acima dele, ele se comporta bem, ele fala mal de tal pessoa, ele obedece tal pessoa, ele se rende. Pronto. Já dei a dica para quem quer casar ainda, que está por aqui. Tá certo? Então, fica a dica para os solteiros aí que querem casar. Gente, eu tenho um exemplo aqui que eu escutei isso em uma ministração há um bom tempo atrás, de um colega nosso, que a gente estava falando sobre família, a igreja estava falando sobre família, e ele ministrou nesse dia. E esse exemplo, eu não lembro o que foi que ele ministrou nesse dia, mas esse exemplo dele eu lembro. Ele falou assim, que quando assim que ele casou, recém-casado, né, ele chegou na casa da mãe dele, e a mãe dele dizia assim, você está muito magrinho, meu filho, você está muito magrinho. Aí ele disse que aquilo foi enchendo ele, a esposa dele não falava nada. Aí, quando foi uma certa vez, a mãe dele chegou novamente, né, recém-casado. Meu menino, tu tá tão magrinho, tu não tá comendo não. Aí ele disse, mãe, na frente da esposa dele, mãe, olha, a senhora toda vez que eu chego aqui fala que eu tô magrinho. Eu sempre tive esse porte, e a senhora sabe, foi a senhora que me criou. A senhora está querendo dizer que, eu não vou dizer o nome da esposa porque pode ser que vocês conheçam. A senhora está querendo dizer que fulana não faz comida para mim? Eu vou dizer para a senhora que ela faz, e muito bem. Então, a partir de hoje, eu quero que a senhora não fale mais sobre esse assunto, porque senão eu deixo de vir na sua casa. Sabe o que é isso, gente? Isso não é desrespeito. Isso é um comportamento de um homem casado para colocar as coisas no lugar. Certo? Então, esse exemplo ficou na minha mente e até hoje, já faz muitos anos isso. Então, ele se posicionou como marido, porque não foi nem ela que tocou no assunto, foi ele que se posicionou, afinal de contas, era a mãe dele. Né? Então, ele se posicionou e ele disse que desde então, nunca mais a mãe dele falou nem se a mulher era bonita, feia, alta, magra, nada. Certo? Então, ele se posicionou e cada coisa fica no seu devido lugar. Funciona assim, tá bom? Agora vamos para uma parte boa da conversa, que muita gente gosta de falar, outras nem tanto assim. Vocês abram seu coração para receber a palavra de Deus. Aleluia. Eu tenho que falar bem mansinho, que é para poder entrar mesmo, certo? Vamos falar sobre avós paternos, avós maternos,
Sogros e sogras. Eita glória. Vamos lá. Principalmente para nós, mulheres. Eu quero dizer uma coisa a você. A tua sogra, ela não é tua concorrente. Tá bom? Tua sogra não é tua concorrente. Ah, fulana devia estar aqui para escutar isso. Não, é você. Se você não tem sogra, você é sogra. Ou vai ser, né? Esperamos. Vamos lá. Então, a sogra, ela não é concorrente. Eu vou falar para os homens também, mas geralmente essas coisas acontecem entre nós mulheres, né? Então, a tua sogra, ela não é tua concorrente, ela não é tua inimiga. Ah, é porque você não conhece a minha sogra. Mesmo eu não conhecendo a tua sogra, ela não é tua concorrente. Ela não é a tua inimiga. Ela é a mãe do teu esposo. Isso é uma revelação, né, gente? Mas vamos lá. Qual é o papel dos sogros? Qual é o papel dos avós? É dar amor. Esse é o papel deles. Ou, se você se encontra na condição de sogra, de sogro, de avô, esse é o seu papel, é dar amor. Certo? Deixa eu dizer uma coisa a nós, que somos noras, ou talvez os homens, mas sempre acontece com nós mulheres. Certo? O teu filho não está sendo estragado pela tua sogra ou pela tua mãe. Porque quem cria é tu. Quem cria é você. Então, como é que você cria um menino ou uma menina? Ah, mas meus meninos já são grandes. Calma, a gente vai chegar lá. Como é que você cria um menino, você cria uma menina, todos os dias você está com ele, e um momento que ele passa com um avô ou com uma avó, ele está sendo estragado? Que criação é essa que você está dando? Você entende? Porque um momento não define uma vida. Ele não está sendo estragado, ele está sendo amado. É diferente. Dê graças a Deus que o seu filho gosta do avô, que o seu filho gosta da avó. Isso é um sinal que eles estão tratando ele bem. Você entende? Então, quando você abre a boca, não estou dizendo você na sua pessoa, mas no contexto em geral, tá bom, gente? Quando uma pessoa abre a boca para dizer, ah, mamãe, ou então a tua mãe, estraga esse menino, a tua criação está sendo um pouco rasa. Porque se tu diz não, e chega lá na casa de vovó e vovó pode, quando chegar em casa é não. Deixa ele viver um momento na casa de vovó, na casa de vovô. Eu não estou falando como vó não, gente. Eu estou falando como que deve ser. Certo? Então existe uma hierarquia. A hierarquia é essa. E aquela ali tem o seu lugar. Está no seu lugar. Precisa ser assim. Certo? Existe um determinado momento da nossa vida que a gente precisa de pai, de mãe para ajudar a criar os filhos. Às vezes a gente trabalha, às vezes... mas isso não é obrigação do pai e nem da mãe. Tá bom? Isso é obrigação de quem teve o filho. Eu aprendi isso com a minha mãe. Eu tive a minha filha muito nova e minha mãe dizia, quem cria filho é pai e mãe. Eu já criei os meus. Isso era o que ela dizia. Minha mãe foi vir por causa disso? Não, pelo contrário, ela ainda me ajudou. Quando eu trabalhava, às vezes ficava com a menina aqui e outra ali, e eu me virava, dava meus pulos. E eu amadureci. Isso foi bom para mim. Amém? Isso foi bom para mim. Então, a questão dos avós, a posição deles é em amor. Certo? Se o seu filho ou a sua filha, no caso para quem já é avô e quem é sogro, precisa trabalhar e você tem disponibilidade e quer ficar, amém, fique, ame, cuide. Mas isso não é um dever seu e não é uma obrigação sua. Se você não pode ficar, você não se culpe por causa disso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Outra coisa. O seu filho, eu vou dizer para homens e para as mulheres, mas geralmente acontece muito com as mulheres. O seu filho é tão neto da sua sogra quanto é da sua mãe.
Sabe que muitas vezes acontece de você ter o seu querido filho, maravilhoso filho, e ele é o neto de mamãe, mas ele não é o neto da mamãe do meu amor. Mas é. É tanto quanto. Nós é que fazemos distinção. Muitas vezes apartamos os filhos de um avô paterno e nós privamos os avós paternos de serem avós. E isso é injusto, gente. Não deveria ser assim, pelo menos para nós cristãos. Amém? Então, a paternidade e a maternidade é igual. Seu filho é tão filho do pai quanto da mãe, é igual. Do mesmo jeito dos avós. Precisa ser igual. Ah, mas os avós moram longe. Isso é um caso. Mas se mora perto, igual a sua mamãe, ele precisa ser neto da sua sogrinha também, igual a sua mamãe. Amém? Não prive a vovó de seus netinhos. Não prive. Lembre-se que a palavra de Deus diz que aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Não vai ser praga de Deus, porque Deus não tem praga para dar a ninguém. Não vai ser mal, isso foi um mal feito, alguma coisa que jogaram contra mim. Não, isso foi colheita. Então, se você quer ter acesso aos seus netinhos, dê acesso aos seus filhinhos, aos seus avós. Amém? Ah, mas os avós dos meus filhos não estão nem aí para ele, não querem saber dele. Aí não é com você, tá bom? Mas o que depender de você, a Bíblia diz, o que depender de nós, tenhamos paz com todos. A Bíblia não está dizendo, tenhamos paz com todos, menos com a sogra. A Bíblia está dizendo, se depender de nós, tenhamos paz com todos. Amém? Glória a Deus. Não fale mal da sua sogra para o seu cônjuge. É a mãe dele. Às vezes, nós que somos filhos até podemos falar, mas a gente não quer que ninguém fale, né? Então, não fale. Sabe por quê? Porque se você fala mal da mãe do seu cônjuge, você está agredindo ele. Talvez ele nem fale, mas você está agredindo ele, porque é a mamãe dele. Você gostaria que ele falasse da sua mamãe? Não, né? Então, não fale da mamãe dele. Ah, mas você não sabe como a mãe dele é. Mas é a mãe dele, não é a sua. Você falando vai mudar? Não, então não fale. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então lembre-se, gente. A hierarquia de dentro da sua casa precisa acontecer. Homens, entendam que vocês é o líder. A palavra principal, a palavra última é a de vocês. Às vezes lá em casa a gente tem algumas coisas para colocar em ordem. E aí eu dou um conselho, eu digo, olha, o bom é assim, 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 mas você é quem sabe. Porque quem tem que dizer sim ou não é ele, não sou eu. Afinal de contas, quem vai ser cobrado pelo papel de homem é ele, não sou eu. Eu não nasci para ser homem, nem queria ser, graças a Deus que vocês são, fica aí de vocês. E ainda bem que vocês são, né? Graças a Deus, porque no mundo que a gente está, o negócio está meio desmantelado. Então, já que vocês são homens cristãos, honrem que vocês são macho. Amém? Então, o veredito final da sua casa é com você, homem. Amém? É com você o veredito final, não é conosco, mulheres. Viu? Às vezes a gente quer, aí fica moendo, até eles cederem. Porque é assim que funciona, não é? É assim que funciona. Então, vocês coloquem a posição para eles. Ó, você é quem decide. Eu acho que esse lugar aqui é melhor para a gente ir. Eu acho que isso aqui é melhor para fazer. Mas você é quem sabe. Porque se der errado, quem vai arcar é ele. A gente está no mesmo barco, né? Mas quem vai arcar primeiro é ele. Amém? Então, existem essas posições dentro da nossa casa. E precisa ser respeitado, precisa ser honrado, porque, afinal de contas, é a palavra de Deus. Se Deus deixou para ser assim, nós precisamos viver assim. Nós precisamos honrar a palavra dele e viver de acordo com a palavra dele. Amém? Então, precisa ser assim. A hierarquia, cada um no seu lugar, tá bom?
Cada um no seu lugar. De baixo para cima, pode até funcionar, mas vai pesar para ambas as partes. Sabe, quando eu estou com o meu marido e a gente vai fazer algumas compras, ele não me deixa levar sacola. Gente, isso é tão bom. Eu não posso levar, gente, eu faço musculação, eu tenho força. Mas se ele tiver, quem leva é ele. Viu, mulheres? Se o homem tiver, dê a sacola para ele. É para ele levar, não é para a gente, não. Amém? É para ser assim. Ixi, ninguém deu amém, né? Os homens, digam amém, homens. Homens fortes, corajosos. Então, precisa ser assim. Exceto um caso de algum problema de coluna, alguma coisa assim, algum problema, sei lá, nas articulações. Lógico que a gente tem que ter coerência, né, gente? Então, se o abençoado tem algo, leva ele para o centro de cura, a gente ora por ele sai revigorado. Ele sai revigorado, forte, para levar a tua sacola. Tá bom? Então, homens, atentem para esses detalhes. Aqui saiu muitas pérolas, vocês só não pegam se não quiser. Se não deu para entender tudo, escuta novamente, tá lá no YouTube, tá bom? Então, levem as sacolinhas de amor, que você é galardoado por isso. Amém? Então é para ser assim. Outra coisa também é a questão, como a Bíblia diz, que o homem seja o cabeça da mulher, como Cristo foi da igreja, né? Às vezes a gente diz, o homem diz, não, eu sou o cabeça da minha mulher, eu supro tudo direitinho lá, quem manda sou eu, mas às vezes ele não é como Cristo. Que ele amou a igreja de tal forma que se entregou por ela, ou seja, morreu por ela. São detalhes, mas que fazem toda a diferença dentro da sua casa. Lá em casa, quando a gente vai para a academia ou volta para a academia, a gente vai caminhando na Juscelino. E temos faixas de pedestre. Homens, prestem atenção nos detalhes. Temos faixa de pedestre. Mas o meu marido, eu não estou colocando ele no pedestral não, gente. Entenda, eu quero que você seja homem ao ponto de perceber detalhes. Mulher de detalhe. E quem é o galardoado são vocês. Então, temos a faixa de pedestre. Aqui vem o carro. O meu marido nunca me deixa passar aqui. Ele passa aqui e eu passo aqui. Se o carro bater, vai bater nos dois, não vai? Não vai bater, gente, mas eu estou só dando uma explicação. O carro está vindo aqui, meu marido está vindo aqui, porque ele não me deixa vir aqui. Se a gente estiver num canto ao contrário, ele me puxa e atravessa e ele vai ficar. Se o carro bater, gente, não, vamos ser sinceros, se o carro vai bater só nele? Vai bater nos dois. Mas no dia a dia, o que dá a entender a minha pessoa que eu estou sendo protegida. Se o carro bater, vai bater nos dois. Mas não vai bater, eu estou dizendo só um exemplo, tá? Mas a questão é a proteção. Certo? Da mesma forma como a mãe com os filhos. Se a gente está andando com uma criança pequenininha, nós somos mulheres, digamos que a pista está aqui e a gente está com a criança, a gente nunca deixa a criança do lado de lá. Pelo menos se você tiver né? A gente sempre coloca a criança para o lado de cá, né? Então, homens, preste atenção nos detalhes. Quem tem que andar no meio da rua é você. E faça questão de mostrar isso. Entendeu? Faça questão de mostrar isso. Não, minha filha, venha para cá porque aqui é mais seguro para você. Entendeu? Aí vai ser facinho dela ceder. Vai ser facinho dela se submeter. Mas se o camarada tem medo de barata? Não, gente. Vamos lá. Vamos lá. Gente. Gente, desculpa por essa, eu não esperava. Se o camarada tem medo de barata. Se o camarada não mata um bicho, corre para cima da cama, empurra ele para cima do bicho, que ele vai aparecer. Agora eu suei. Gente, eu não esperava por essa, desculpa. Então, sabe o que é que você faz, mulher? Você é o quê? Você é o quê? O que é que a gente está aprendendo hoje? Que nós somos auxiliadoras, não é? Então, para você ensinar ele,
Então nós somos auxiliadores, é pra gente correr do bicho mesmo. Mas se o homem corre do bicho, você empurra ele pra cima do bicho que ele vai ter que matar. Vocês entendem? Imagina, tem os filhos. Imagina, tem os filhos, tem a mulher e tem o marido. Quem é que é pra matar o bicho? Fala a verdade. Tem que ser o marido, gente. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Então, a gente que é auxiliador, a gente precisa saber fazer o negócio. Glória a Deus. A gente precisa saber, gente. Quando eu me casei, eu matava tudo que era de bicho. Por quê? Porque não tinha ele para matar. Mas depois que apareceu ele ficava procurando o bicho. Eu, ali. E o bicho corria, ele, cadê eu? Quando ele viesse matar, o bicho já estava cansado de tanto correr. O bicho já estava cansado de tanto correr, porque ele não achava, gente. Mas eu tinha que esperar. Eu era acostumada a matar, eu sabia como matar. Mas eu esperava ele. Por quê? Porque tem que ser assim. Ai, gente, desculpa. Porque tem que ser assim. Então ensinem, mulheres, os homens a ser homem. Eu não estou falando que aqui não gosta que não mata barato, não, gente. Me perdoe. Mas precisa aprender a matar, certo? Glória a Deus. Gente, família é uma bênção de Deus. Então cuide da sua. Amém? Tem gente sonhando em ter uma família. Cuide da sua. Amém? Glória a Deus. Eita, Jesus. Glória a Deus. Estreito, viu? É, amor, nem te digo. Gente, a palavra maravilhosa, né? Eu creio que o que o pastor antes propôs, né? Esse mês a gente falar sobre família, tem sido pérola, realmente aqui. Cada ministração a gente tem aprendido, né? E tem sido vacina para nós. Eu creio que tem sido vacina, tirando essa questão da barata aí, né? Mas tem sido vacina. Amém? E a gente vai para um momento de diz-me oferta agora. Depois eu falo sobre os avisos, tá? Eu queria que você abrisse aí em 2 Coríntios 9, 7, que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Eu tenho um irmão lá na sede que toda vez que ele vai dar o dízimo, ele vem dançando, ele entrega ao Senhor verdadeiramente, dançando, e aquilo me chamou a atenção. Uma vez eu parei para perguntar a ele. Eu disse: meu irmão, você faz isso realmente com alegria? Ele olhou para mim e disse: minha irmã, de onde Deus me tirou, aonde eu estava, só eu sei. E eu verdadeiramente eu vou para o caminho no gasofilácio com alegria, porque eu sei o que eu passei a falta. E eu toda vez danço mesmo, entregando aquilo, não importa o valor, mas entregando aquilo que Deus me deu de bom grado. Então eu tenho que ir com alegria. Então esse momento é um momento de alegria mesmo, que a gente possa ofertar, que a gente possa dizimar. Aí por trás das cadeiras tem o QR Code do Pix para você ofertar. Tem a salva com o diácono lindo, maravilhoso, né? Vocês estão vendo? Tá vendo? Meu marido. E aí que você possa ofertar. Que a gente pula essa parte. Que você possa ofertar com alegria. Eu creio que vocês viram a placa da nossa igreja, a identificação, mais um passo a gente avançou, né? Isso faz parte
nós temos essa participação, nossos dízimos, nossas ofertas. Em breve, a porta de vidro e o ar-condicionado, né? A gente já dançou, a gente já orou e a gente já crê por isso. Então, que nós possamos verdadeiramente se envolver com as coisas do Senhor. Porque, com certeza, a medida dele é mais do que a gente pensa em receber. Recalcada, sacudida e transbordante o Senhor nos dá. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento que também faz parte do culto, Senhor. Ofertar, dizimar na tua casa. Nós declaramos, Senhor, portas abertas, condições, Senhor, que o Senhor vai estar nos dando a cada dia, entendimento na tua palavra, que estamos plantando num terreno fértil, Pai. E eu sei, Senhor, que o Senhor vai nos acrescentar a 30, a 60, a 100 por um, à medida do qual generosamente o Senhor tem nos dado. Que nós possamos obedecer a primícia, que é um princípio na tua palavra, dizimar. Ofertar, nós damos com o nosso coração, com a nossa generosidade. Mas o dízimo é um princípio, que nós possamos ter esse entendimento de obedecer aquilo que o Senhor tem nos chamado. Então, venha com alegria, dê a sua oferta, tem o Pix. Sou grato. Amém? Por tudo que eu tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Pode ficar de pé. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Obrigado, Jesus. Amém? Senta um pouco. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui que quer fazer o Senhor como seu único Salvador, que quer experimentar a alegria que a gente tem, a proporção que a gente tem todos os dias, saúde divina, tudo aquilo que a Bíblia nos dá. Mas primeiro a gente tem que reconhecer o Senhor como nosso Salvador. Tem alguém aqui que queira aceitar o Senhor? Alguém que queira falar a língua do Espírito Santo, ser batizado no Espírito? Eu costumo dizer que nós nos entendemos porque nós temos a nossa língua em português, outros nos Estados Unidos em inglês, outros... Enfim, cada país com sua linguagem. Mas você sabia que a única linguagem que você tem intimidade com o Espírito Santo é ser batizado no Espírito? É falar diretamente a língua que o Espírito Santo entende, a língua do Espírito Santo. Alguém aqui deseja ser batizado? Alguém deseja cura? Está com alguma enfermidade? Está com alguma coisa? Eu garanto que se entrou aqui, você não vai sair da mesma forma. Existe já uma unção nesse lugar. Quando a gente coloca o pé ali na entrada, a gente já usufrui dessa unção. Alguém precisa de alguma oração por cura? Ou até mesmo por alguém da sua família, alguma coisa. Porque você sabia também que você pode
usar a unção que você recebe aqui para você chegar na sua casa e impor suas mãos sobre a pessoa que necessita. Todos curados, todos sarados, batizados no Espírito e todos salvos. Eita, pastor! Glória a Deus! Aleluia, né? Quero avisar que sábado, às 3h30 da tarde, temos aqui o treino do jiu-jitsu, tá? De 3h30. Nós, a igreja, isso é uma ação que a igreja está fazendo também de evangelismo. E sábado nós temos às 3h30. Domingo pela manhã tem uma grande novidade. Vou contar. Primeiro café da manhã aqui na igreja para a gente ter a nossa comunhão. Você sinta-se convidado, se você quiser trazer alguma coisa para contribuir no café, tá? Mas a importância é que você venha. Venha para ter comunhão conosco, a gente bater um bate-papozinho, conhecer mais, né? Porque às vezes no culto a gente chega, a paz, quando termina, vai-se embora, ter mais intimidade até mesmo com a questão do pessoal, conversar mais com o pastor, conversar mais com a gente, tá certo? Venha, sinta-se convidado, será às 9h da manhã, aqui na igreja, tá? Às 18h, o culto de celebração da nossa igreja, tá? E em breve estaremos todos juntos reunidos domingo à noite. Se levanta, dá um abraço ao teu irmão, diz assim: ei, que bom que você veio, Deus abençoe. E até domingo, às 18h, aliás, às 9h da manhã, viu, gente? Somos o povo escolhido por Deus, chamados à excelência. Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei quem sou. Somos o povo escolhido por Deus, chamados à excelência. Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei quem sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou, nele eu estou, nada me faltou. Hoje eu sei quem sou, eu sou quem Deus diz que eu sou, nele eu estou, nada me faltou. Hoje eu sei quem sou, eu andei em milagres, eu andei em poder, tenho o favor do céu. Hoje eu sei quem sou, eu andei em milagres, eu andei em poder, tenho o favor do céu. Hoje eu sei quem sou. Hoje eu sei quem sou. Hoje eu sei quem sou. Somos o povo escolhido por Deus, chamados à excelência. Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei quem sou. Somos o povo escolhido por Deus, chamados à excelência. Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei quem sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou, nele eu estou, nada me faltou. Hoje eu sei quem sou, eu sou quem Deus diz que eu sou, nele eu estou, nada me faltou. Hoje eu sei quem sou, eu andei em milagres, eu andei em poder, tenho o favor do céu. Hoje eu sei quem sou.